Olá, turma, tudo bem com vocês? Então, hoje vou dedicar para passar mais uma aula para vocês. Vamos observar essa imagem? O que será a aula de hoje? Temos aqui meia-noite, que é igual a 0 horas. Aqui 6 horas, meio-dia, que é igual a 12 horas, e 18 horas. O que vão... E o relógio, né? Que está marcando meio-dia ou meia-noite. Então, já adivinharam do que se trata a nossa aula de hoje? Acertaram? Então, hoje nós vamos dar continuidade àquela aula sobre a leitura de um relógio de ponteiros. Lembra que eu ensinei, mas hoje eu vou ensinar passo a passo para todos vocês já ter essa oportunidade de ler em um relógio de ponteiros ou relógio analógico. Lembra que esse é o relógio digital, né? A maioria já sabem fazer a leitura, todos que já conhecem os números, né? Então, aqui tá marcando 9 horas e 22 minutos e 56 segundos, né? E esse aqui de ponteiros eu ensinei, mas quando nós estávamos ainda estudando todo mundo junto, lembra que tinha poucas pessoas que sabiam fazer a leitura do relógio. Eu lembro da Milene, né, Milene? Lembro também do Lucas, que sabia fazer a leitura do relógio de ponteiros. Lembro também, acho que do Fernando. Então, aí hoje eu vou ensinar passo a passo para quando nós retornarmos, todos vocês já estarem bem craques, né? E sabendo tudo dos relógios, a leitura das horas, tá? Então, o relógio é o instrumento mais usado para medir o tempo. Medidas de tempo: horas, relógio de ponteiros. Então, aqui a imagem, né? Temos aqui um relógio de pêndulo, despertador, temos ampulheta e temos vários tipos de relógio aqui. Medidas de tempo. Existem vários instrumentos que servem para medir o tempo: relógio, calendário, o cronômetro, a ampulheta. O tempo passou. Como podemos medir o tempo? Olhe só alguns instrumentos usados para medir o tempo. Então, antigamente, ó, como que era feita a contagem do tempo? As primeiras formas do homem contar o tempo foram o relógio de sol, esse aqui, o relógio de água, esse aqui, e o relógio de areia, também conhecido como ampulheta. Quais desses instrumentos utilizados para medir o tempo você conhece? Então, tem aqui o relógio de areia, né? Que é a ampulheta, vocês conhecem? O relógio de pêndulo, então, à medida que vai, né, movimentando o pêndulo de um lado para o outro, de um extremo para o outro, aí vai girando, né, os ponteiros, vai mudando, contando as horas.
Temos também o relógio de água, que chama clepsidra. E também o homem usava, né, o sol, que é uma estrela. Meu pai mesmo usava muito o sol, né? Esses aqui vocês já conhecem, né, alguns. Estes instrumentos são muito diferentes dos outros que acabou de ver. Então agora nós vamos observar os relógios assim e os instrumentos de uma maneira atual, né? Aqui antigamente, bem muito tempo atrás. Então agora o atual, né? O que a gente tem? Que vocês já conhecem. Tem o relógio despertador, que é bastante usado, né? O relógio de parede, na nossa sala tem. Tem o relógio de pulso, alguns de vocês já usam, né? Tem o cronômetro, que é muito usado na corrida, no esporte. Tem também o aparelho celular, que é uma maneira fácil de, né, de olhar as horas, né? E o calendário, que também é um instrumento que se usa para medir o tempo. E olha só esse instrumento atual, mas muito atual, que é um tipo de relógio onde você fica conectado, olha, com a internet e vários aplicativos, né? Muito moderno, bem atual esse tipo de relógio. Então, o dia. Medimos o dia com a hora. Observe, o dia é um período de 24 horas, né? Então, o que é o dia? Então, é a hora que dá a volta completa, 24 horas. É dividido em período diurno e período noturno. O que é esse período diurno? Ele é dividido em manhã, que vai das 6 até o meio-dia. Então, vai das 6, ó, 6 horas da manhã, 7, 8, 9, 10, 11, 12, meio-dia. E também tem o período da tarde, que é o período que vocês vão estudar, que vai das 12 até as 18. Então, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, aqui é o período diurno, que é dividido entre manhã e tarde. Agora vamos do período noturno, que é dividido em noite, que é das 18 horas, né? 18 horas é a hora que vocês saem da escola. E vai até 24 horas, que também é conhecido como meia-noite. Então vamos lá. 18. 18. Então aqui já é boa noite, né? 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Tá vendo? Meia-noite. E também o período noturno vem a madrugada, que é de 0 horas até às 6 horas da manhã. Então, vamos lá, ó, meia-noite. Então, aqui já é madrugada. Então, 0, 1, 2, 3, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã e 6. Aí, por isso que completou um dia por completo.
desde a meia-noite, né, que foi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, meio-dia. Aí vai 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 0 hora, que é meia-noite. Observe a representação de um relógio a seguir. Ele exibe as horas do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Do 1 a 12. Para que você entenda a posição das horas de 13 a 24, ó. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Os números estão indicados fora do relógio, tá? Então, no relógio normal, vocês não vão visualizar, né, essa hora aqui, tá? Então, mas quando eu falo 1 hora da manhã, eu tô correspondendo a 13 horas da tarde. 2 horas da madrugada, né? Então, corresponde a o quê? 14 horas. Tá vendo o solzinho? 3 horas da madrugada corresponde a 15 horas. 4 horas da madrugada, que hora que corresponde? A 16. 5 horas, às 17. 6, às 18, né? E assim vai. Então, aqui tá, ó, a noite, ou a lua, né? E o sol. Então, o horário aqui da madrugada e depois vem o horário da manhã, tá? Então, aqui tá um dia é igual a 24 horas, 1 hora é igual a 60 minutos, né? Nós já vimos e também vou ter o relógio que eu vou explicar também, aprofundar os minutos. E meio-dia, que é 12 horas, ou meia-noite. O relógio pode registrar as horas, minutos e segundos. Um dia tem 24 horas. Então, aqui, 1 hora, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Aí terminou o dia. Aí começa outro dia. Então, hoje, por exemplo, se é dia 26, ao dar a volta por completo, né? O dia, a noite, madrugada, a tarde, aí forma 24 horas, aí vai para o outro dia, 27, por exemplo. Cada hora tem 60 minutos. Cada hora, tá? Então, ó, cada hora. Então, meio-dia, aí vai. Meio-dia e 1, 2, 3, 4. Lembra que depois eu vou ensinar aqui vocês contarem de 5 em 5. Tá? Então, cada hora tem 60 minutos. Nos relógios de ponteiros, há 12 números. Então, ó, aqui eu coloquei para facilitar a explicação. Mas vai do 1 até o 12. E tem relógio que nem aparece os números, né? Eu tenho outros no começo lá, se vocês visualizarem, tem uns que estão com números romanos, outros só um risquinho. Os ponteiros giram sempre para a direita, tá? Então, sempre assim. Vai girando 1 hora,
2 horas, 3 horas e assim vai. O ponteiro maior marca os minutos, né? Então, aqui, esse ponteiro tá apontando pro número 6, e aqui dá pra gente visualizar. O 6 corresponde a 30 minutos. O ponteiro menor marca as horas. Então, aqui, esse ponteiro menor, ele tá um pouquinho a mais, mas dá para perceber que ele tá voltado para qual número? 8. Como ao virar para o completo, dar uma volta para o completo, vai para o 9, mas agora tá marcando 8 horas e 30 minutos. Então, 8 horas da manhã e 30 minutos, 8h30, ou 20 horas da noite e 30 minutos. 20 horas e 30. Para ler as horas, é preciso entender que os 12 números do relógio representam as horas exatas, né? Então, aqui, ó, o ponteiro menor tá voltado para que número? Pro 1. E o dos minutos tá no 12. Então, que horas que são? 1 hora exata, né? Nem 1 minuto. Então, aqui é 1 hora ou 13 horas. Nesse daqui, ó, o ponteiro dos minutos está no 12, tá 1 hora exata. E o da hora tá voltado para o número 2. Que horas são? Então, 2 horas da madrugada ou às 14 horas exatos, tá? A mesma coisa aqui, ó. O ponteiro menor tá voltado para qual número? Pro 8. E o dos minutos, né? O da hora pro 8, o dos minutos no 12. Então, que horas que são? 8 horas exatas ou 20 horas. Para que o relógio avance 1 hora, é preciso que os ponteiros dos minutos dê uma volta completa ao redor do relógio. Lembra que 1 hora tem 60 minutos? Então, para mudar, né, de 1 hora, teve que girar esse ponteiro aqui, ele teve que ir girando. Então, igual aqui, ó, tava no 8. Então, ele foi girando, girando, aqui, ó, até chegar no 30. Só que vai até chegar no 60. Então, aí muda do 8, aí vai para 9. Aqui também, ó, do 1, deu a volta completa, foi para o 2. Então, 1 hora, depois foi para 2. Depois, para ir para 3, tem que dar a volta completa. Os 12 números principais também representam os minutos, contados de 5 em 5, tá? Então, aqui, ó, 0 horas, né? Então, passa 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 e, no caso, já esse ponteiro aqui vai passar o das horas, muda para o número 5. Então, aqui estava marcando, ó, 4 horas exatas. Ao girar os 60 minutos, lembra? Aí vai mudar para 5 horas, tá? Então, aqui também, ó, tá mostrando. Aqui,
Só para vocês recordarem, o ponteiro menor representa a hora, né? Que aqui no caso, como tá voltado para o número 2, tá representando o quê? 2 horas, e o do minuto tá voltado por 3. Então aqui tá até explicando para facilitar. Então, 2 horas e 15 minutos, ó. O 3 é 15. Então ele já foi girando, girando até vir no 3, que aí é o minuto. E esse 30 aqui é esse ponteirinho aqui vermelhinho, que tá marcando o quê? 2 horas, 15 minutos e 30 segundos exatos, ó. Tá? Então ele vai girando junto, ó. Tal da hora mais lenta, e depois vem do minuto e dos segundos, tá? E vai girando, girando. Medidas de tempo, né, aqui. Então aqui tá bem explicadinho, tá marcando o quê? Uma hora exata. Lembra? Ó, 2 horas. Então, o ponteiro das horas, o ponteiro dos minutos e o ponteiro dos segundos. Para avançar em minuto, é preciso que o ponteiro dos segundos dê uma volta completa ao redor do relógio. Então, do mesmo jeito. Então, para que avançar, né? Para avançar em minutos, é preciso que esse ponteirinho também ele dê uma volta por completa. Que lembra, 1 minuto corresponde a 60 segundos, tá? Minutos e segundos. Cada número do relógio corresponde a um determinado número de minutos, contados de 5 em 5, como já fizemos. O ponteiro menor indica as horas e o maior minutos. Nem todos os relógios têm o ponteiro dos segundos. E os digitais não possuem nem ponteiro, apenas marcam as horas e minutos. Aqui, ó. Então, aqui no caso, lembra dos 2 pontos? Então, aqui esse relógio digital tá marcando 2 horas, 15 minutos, 30 segundos, tá? Para ler as horas, é preciso entender que os 12 números representam as horas exatas. Então, aqui nesse desenho, nessa ilustração que eu coloquei para vocês, cada relógio está representando uma hora exata, né? Então, esse aqui está representando que horas? Meio-dia, né? Ou meia-noite, 12 horas. Então, aí vai 12, aí uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9 horas, 10 horas, 11 horas e 12 horas. Então, aqui, lembra? Depois do 12, que aí vamos entrar pro período da tarde. Então, 13, ó, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e
24, meia-noite. Então, aqui formou um dia completo. E aí vai mudar para outro dia. Tanto que aqui, né, nesse relógio aqui, ó, tá marcando a hora exata, tá marcando 2 horas ou 14 horas. Esse aqui tá marcando 3 horas da manhã ou 15 horas, né, que é de tarde. Aqui, né, tá representando bem a rotina, lembra? Os horários, todos nós temos os horários, né? E a gente depende desses horários para levantar, para dormir, para almoçar, né? Para brincar, para ir para escola. Então, por isso que é muito importante a gente aprender, né, a observar esses relógios. Aprendendo as horas no relógio de ponteiros. Aprendendo a olhar as horas. Então, esse slide aqui é muito importante vocês sempre voltar aqui e olhar para vocês e prestarem bastante atenção para quando vocês retornarem já estarem todos já sabendo a olhar as horas, tá? Então, aqui, vamos aqui primeiro nesse relógio aqui. Então, o ponteiro menor tá no 10. E o maior, se tivesse aqui no 12, seria 10 horas, exata, né? Nem aí, só que aqui já se passaram 10 minutos. Porque, ó, do 5 minutos, aqui vai 1, 2, 3, 4, aqui fica melhor pra gente visualizar, ó. Então, aqui tá o 8 horas e 5 minutos. Porque já se passaram 5 minutos só. Se tivesse aqui o ponteiro do minuto estivesse no 12, aí seria 8 horas exatas, só que passou 1, 2, 3, 4, 5 minutos. Se passaram 5 minutos. Então, por isso que também aqui a gente pode associar com a tabuada dos 5. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 5, 20. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 9, 45. 5 vezes 10, 50. 5 vezes 11, 55. E 5 vezes 12, 60. Então, os minutos, lembra, vai sempre passando de 5 em 5, tá? Então, aqui, 8 horas e 5 minutos. Aqui, 10 horas e 10 minutos. Aqui tem uma outra explicação, meio-dia, ou também 12 horas, ou meia-noite, que a gente fala 24 horas. Também aqui, pode representar 13 horas, ou 1 hora da tarde, ou 1 hora da madrugada, lembra? 14 horas. Então, aqui tá bem explicadinho, tá? Para vocês. Ah, esse aqui. Para quando vocês forem fazer o relógio, é muito importante vocês observarem a posição dos números. Por isso que se eu divido aqui, ó, faço uma cruz, divido esse em 4 partes, né? Pode ser ou num círculo, ou num quadrado, ou num retângulo, vocês que verificam que fica mais fácil. O 12 tem que estar sempre na direção do 6. Posso pôr uma linha assim bem fininha. E o 9 tem que estar na direção do 15, tá? Aqui, ó. Num quarto de horas, corresponde a 15 minutos. Quando passa aqui, ó, a metade
do relógio, metade aqui, deu o quê? 30 minutos, que é a metade de 60. Em 3/4 da hora, aí já foi o quê? 45 minutos, tá? Ó, 3/4. E por completo, 60 minutos. Vamos praticar? Que horas são? Então, aqui, nesse relógio, então, vocês vão, né? Tá aqui o ponteiro maior dos minutos e o ponteiro das horas. Vocês vão registrar no caderno de vocês, não precisa desenhar o relógio. Que horas são? Se é 1h34, se são 8h33 ou se são 11h17. Temos também esse relógio aqui. Então, vocês vão verificar se tá marcando. Ó, o ponteiro das horas tá quase, tá voltado pro 10, mas tá indo pro 11. E o dos minutos tá na direção do 7. Vocês vão verificar se são 2h10 ou 7h25 ou 12h15 ou então 10h35. Lembrando que registrem no caderno, não precisa desenhar um relógio. Aqui, ó, tem uma situação, um problema. Coitada da Ana, não estava se sentindo bem. Foi ao médico, que indicou algumas orientações para que se sentisse melhor. Veja só: pingar soro no nariz de 6 em 6 horas, tomar xarope de 12 em 12 horas, chá uma vez por dia. Qual dos instrumentos abaixo seria o melhor para a Ana se organizar a seguir e seguir as orientações do médico? O calendário ou o relógio digital ou então a ampulheta do tempo, tá? E vocês registrem no caderno. Aqui eu coloquei uma sugestão, tá? Para vocês fazerem o relógio de vocês. Vocês podem escolher o material que vocês quiserem, tá? Pode desenhar, ou aí vocês que vão escolher o material melhor. Então, aqui eu dei, né? Coloquei a tabuada do 5, tá? Lembrando que vocês vão colocar, né, as horas exatas do 1 até o 12, igual tá aqui, e colocar os ponteiros das horas e do minuto, tá? Quem quiser colocar aqui o ponteiro do segundo, marcando os segundos, também pode, tá bom? É isso, espero que dê para vocês aprenderem bastante e quando a gente retornar, tá todo mundo já aprendendo a ler as horas. Então, aqui para finalizar, né, eu coloquei assim vários relógios. O relógio que eu falei para vocês, ó, onde tem os algarismos romanos, tá? E espero que vocês gostaram dessa aula. E para finalizar, né, a nossa aula de hoje tem aqui o relógio marcando meia-noite ou meio-dia. E é isso aí. Espero que todos vocês estejam bem. Tchau!